Boa noite, meus irmãos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Nós estamos aqui em igreja e você está na sua casa também. Estamos juntos em corpo para glorificarmos o nome do Senhor, para o adorarmos, para recebermos toda a palavra que vem de Deus, que será ministrada nesse culto ao Senhor. Eu quero te convidar a colocar o seu coração, aquietar a sua mente, aquietar o seu coração na presença de Deus, pois nós iremos invocar o nome do Senhor nesse lugar, nós iremos adorá-lo, porque Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de toda honra. Então eu te peço que aí no lugar onde você está, com seu familiar, talvez você esteja no sofá, na sua sala ou no seu carro, mas que você coloque a sua vida, o seu coração, todas as coisas diante da presença de Deus, porque o Senhor está aqui conosco, Ele está aí com você, e nós estamos reunidos para ouvir a sua voz e para glorificar o seu nome. Não sei como você se encontra nessa noite, se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, não sei se você está passando por vales, por tempestades, mas o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus de aliança, um Deus de promessas. E a palavra de Deus nos fala, lá em Gênesis, sobre a vida dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E nós podemos ver como esses homens eram homens de aliança com Deus, como eram homens que andavam segundo a promessa que o Senhor havia feito a Abraão. Mas apesar desses homens serem homens abençoados, serem homens poderosos na sua época, esses homens também passaram por dificuldades, passaram por tempestades, esses homens tiveram medo, mas em todas as circunstâncias, o Senhor sempre estava ali para lembrá-los de que Ele tinha uma aliança com eles. Abraão teve medo, Abraão passou por dificuldades quando ele precisou entregar o seu filho Isaque. Isaque também passou por tempestades quando ele foi confrontado pelo rei. Jacó também foi confrontado por Labão, e ele também teve medo quando seu irmão Esaú estava indo na sua direção com 400 homens, mas ele orou a Deus e pediu que Deus o livrasse. E Deus o tempo todo estava dizendo para Abraão, eu estou contigo. Deus disse para Jacó, eu estou contigo. Deus disse para Isaque, eu estou contigo. Porque a aliança de Deus com eles era maior do que as circunstâncias que eles estavam vivendo. Da mesma forma, a aliança que Deus tem contigo é maior do que qualquer circunstância que nós estejamos vivendo. E a palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para concluí-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu quero te dizer que o Senhor nunca te deixou. Independente da circunstância que você está vivendo, o Senhor tem uma aliança contigo. E essa aliança, ela foi estabelecida na cruz do Calvário, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você creu e recebeu o Senhor em sua vida, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele que é o nosso penhor. Então nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, sabendo que o Senhor nunca nos deixou. Nós queremos louvar o nome do Senhor Jesus. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o meu. E ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz
vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim, aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Aleluia. O Senhor nunca nos deixou. Independente do momento que nós estejamos vivendo, das circunstâncias, Ele é um Deus Emanuel, Ele é um Deus conosco. Esperei pacientemente pelo Senhor, que me ouviu e me tirou de um poço de destruição.
Confie no Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queremos declarar os grandes feitos do Senhor. Queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Queremos celebrar esse Deus que fez grandes coisas e continua a fazer. Deus que abriu o mar, o Deus que parou o sol, e o Deus que pode fazer um milagre na sua vida. Por isso, celebre na sua casa, louve a Ele, declare palavras de louvor, seu melhor cântico, sua melhor dança, a sua melhor adoração. Mas não fique parado aí no lugar onde você está. Comece a adorar a Ele, pois Ele é digno. E Ele está aí presente no seu lar. Ele está presente aqui conosco. Ele tem ouvido a sua igreja. Aleluia. Igual a ti não há outro. É impossível. Onde está quem eu possa confrontar? Invencível. Declare isso. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O teu amor me fez novo, tão novo, tão novo. Ó Rei da glória, onde está? Onde está o que possa de ti me separar? Não há nada, não há nada, não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele, com Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Abriu o mar, parou o sol e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me
vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele, com Ele. Se eu vou viver por Ele, para Ele somente, por Ele eu vou, por Ele eu vou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. É o nosso Pai amado, nosso Paizinho, nosso Senhor, nosso querido Deus. Comece a levantar palavras de louvor e adoração aí onde você está. Você não precisa de uma canção, você não precisa de nada a não ser um coração aberto e disposto a adorar o Senhor Jesus. Por isso nós queremos abrir o nosso coração nessa noite e dizer: Jesus, vem sobre esse lugar, Senhor. Enche os nossos corações. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos transbordar da Tua presença, Jesus. Não há valor maior, Senhor, para nós do que a Tua presença. Não há nada mais valoroso para nós, Senhor, do que tocar-te, Senhor. Do que glorificar-te, do que contemplar-te, Senhor. Por isso, faça-se presente no nosso meio, nos nossos lares, Senhor, na casa de cada família que aqui está ouvindo essa palavra, que está conosco adorando o Senhor. Visita cada lar, Senhor. Visita, Senhor, as vidas, Senhor, os pais, as mães, os filhos, os avós. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos nesse lugar. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame o Teu bálsamo, o Teu óleo, o Teu azeite, a Tua cura, Senhor, sobre cada vida. Que haja liberação de milagres, de poder e prodígios do Espírito Santo. Porque a Tua palavra fala que em Teu nome nós faríamos maravilhas, expulsaríamos demônios, curaríamos enfermos. Então, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós declaramos uma palavra de cura sobre todas as pessoas enfermas nesse momento. Que haja a paz do Senhor, que haja em nome de Jesus a libertação, mas que haja acima de tudo sempre a presença do Senhor Jesus em cada lar. Louvado seja o Teu nome, Senhor, louvado seja o Teu nome. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Queremos ser sal e luz na terra. Queremos anunciar o Teu reino, que não é comida nem bebida, mas é alegria e poder do Espírito Santo. O Teu reino que é eterno. Louvamos o Teu nome, Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Declare isso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos, Jesus. A tua igreja te adora. Levantamos o teu nome, celebramos o teu reino. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E as vozes declaram: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Levante as suas mãos aí onde você está e comece a celebrar o nome do Senhor. teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, aleluia. bondade e fidelidade. Seja o teu reino sobre os nossos lares, Te adoro. sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país e sobre toda a terra. Tua igreja te adora. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido. Queremos te entregar o nosso louvor, te adorar e te agradecer. Que suba como um incenso suave e um aroma agradável a ti, Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos ler Neemias capítulo 4, vamos ler a princípio do verso 19 ao 21. Eu tenho um recado do céu para você. Ele se resume na seguinte frase: não baixe a guarda, não baixe a guarda. Leamos o texto. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus
lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens, empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Bem, eu acredito que muitos de vocês conhecem a história de Neemias, esse grande líder que Deus levantou para a reconstrução dos muros de Jerusalém depois do exílio. A cidade tinha sido destruída e agora Deus estava reconstruindo os muros e também a sua casa em Jerusalém. Eu não sei se você percebeu, você que tem estado conosco, tem procurado ouvir a voz de Deus durante todas essas semanas. Já vamos aí para 2 meses de cultos apenas online, não é verdade? E eu tenho me preocupado em discernir em Deus e compartilhar com você o propósito dele para esse tempo. Esse tem sido o nosso foco. Nós temos nos esforçado por entender o que Deus quer fazer em nós e o que Deus quer fazer através de nós nesse período tão diferente das nossas vidas, em que nós enfrentamos com toda a nossa nação e com as nações da terra essa pandemia. E eu creio que você tem entendido que há propósito do céu em tudo isso, que você tem procurado se adequar, se alinhar com a vontade de Deus. Mas nessa noite eu quero falar sobre um outro propósito. É o propósito que os seus inimigos têm nesse tempo. Porque o império das trevas também tem uma meta. E essa meta é nos paralisar. Essa meta é fazer com que nós percamos o foco, com que nós arrefeçamos na fé, com que a nossa paixão por Deus e pela sua obra diminua. E Satanás usará pessoas e circunstâncias para, de alguma maneira, tirar o nosso coração daquilo que nos sustenta. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E a reconstrução dos muros de Jerusalém, sob a liderança de Neemias, ela nos oferece alguns paralelos muito interessantes com aquilo que a gente está vivendo. São esses paralelos que eu quero explorar aqui com você. E tudo isso para que ao fim você esteja com a guarda bem alta, você esteja vigilante, você perceba que além das circunstâncias naturais há uma guerra espiritual também. E nessa guerra espiritual nós precisamos ter postura. Quando eu digo que há um tremendo paralelo entre a experiência de Neemias e do povo que trabalhava com ele e a nossa, eu me refiro em primeiro lugar ao fato de que eles tinham o desafio de fazer a obra de Deus em condições extraordinárias e adversas, como nós agora. Todos nós temos que estar envolvidos na obra. Sabe, igreja não é somente se assentar num sofá e participar de um culto online. Ser igreja é servir, ser igreja é fortalecer-nos uns aos outros, ser igreja é fazer discípulos, é dar testemunho de Cristo, é evangelizar. E tudo isso precisa continuar. Nós estamos buscando meios diferentes para fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque a obra de Deus continua e ela está nas nossas mãos. Se você é um verdadeiro crente, você está alistado nesse povo que está edificando a casa de Deus, está edificando os muros de Jerusalém para usar a história dessa noite. E nós agora estamos fazendo tudo isso em circunstâncias, como eu disse, extraordinárias, diferentes e adversas. Há muitos bloqueios e há riscos. Nós estamos correndo, sim, certos riscos para continuar fazendo aquilo que Deus nos deu a fazer. Agora, aquele povo que seguia Neemias, enquanto eles construíam as muralhas de Jerusalém, eles preparavam o seu próprio futuro. Porque eram judeus, viveriam em Jerusalém, mas a prosperidade deles e de suas famílias dependia claramente de que os muros da cidade fossem reedificados. Na antiguidade, uma cidade sem muro era uma cidade que seria destruída facilmente.
E isso nos traz a mensagem de que quando nós estamos nos dedicando ao reino de Deus, quando nós estamos nos empenhando em fazer a obra de Deus, mesmo em circunstâncias adversas, nós estamos preparando o ambiente para a nossa própria prosperidade. A minha família não tem como avançar se a casa de Deus não estiver edificada. A minha família não tem como avançar sem a proteção dos muros do reino de Deus. Portanto, o que eu quero dizer é que quando nós nos empenhamos nas coisas de Deus, nós abrimos caminho para nossos próprios sonhos e para a nossa própria prosperidade. Agora, interessante porque, como nós lemos aqui no texto inicial, por força das circunstâncias, eles estavam distantes uns dos outros fisicamente. Ou seja, fazendo a obra de Deus, mas tendo que vencer o desafio da distância. A extensão do muro era tanta que eles precisavam estar distantes, como nós. A distância física é algo que precisa ser transposto. E é justamente por isso que nós lemos o líder procurando criar mecanismos para que mesmo distantes fisicamente o povo não estivesse separado no sentido espiritual. Então Neemias estabeleceu uma ordem de que todos estivessem atentos ao som da trombeta. Ele tinha um homem com uma trombeta ao seu lado, ele que era o líder. Ele dizia ao seu povo: embora nós estejamos tão separados, nós não podemos deixar de estar unidos. Então, se vocês ouvirem o som da trombeta que sai daqui da liderança, corram todos para o mesmo lugar. É uma mensagem de unidade. E tudo isso era necessário, queridos, porque havia inimigos ardilosos que estavam tremendamente interessados em fazer com que eles parassem a obra. Preste atenção. Não era interessante para os povos ao redor que Jerusalém se levantasse de novo. Assim como não é interessante para o império das trevas, esse mundo espiritual da maldade, que milita contra nós e contra o reino de Deus. Não é interessante que a igreja se mantenha firme. E esse império das trevas que fomenta, que influencia o sistema mundano, está trabalhando firme para nos sufocar nesse tempo. Tudo que Satanás quer, e eu diria que não apenas Satanás, mas há homens que também querem isso, há governantes que também querem isso, é sufocar a igreja, que a igreja perca a sua força. Porque se a igreja perde a sua força, se Jerusalém não é edificada, os povos vivem à sua maneira, na rebelião contra Deus. Por isso foi tão importante que Neemias, o líder, se preocupasse não apenas em estimular o povo a fazer a obra de Deus, mas se preocupasse em prepará-los para os ataques do inimigo. Por isso você leu aqui, se ler toda a história, verá que há muitos mais detalhes de segurança, porque aquele povo tinha que trabalhar e não parar de trabalhar, mas aquele povo tinha também que estar atento aos ataques do inimigo. É sobre isso que eu quero falar, porque, sabe, Deus está nos chamando para continuar edificando a obra, mas ao mesmo tempo Ele está nos dizendo: há inimigos que querem paralisar você. Há inimigos que querem, de alguma maneira, fazer com que você tire as mãos do muro. Se eles conseguirem isso, não precisam nem lhe matar. Talvez alguns de nós estejamos tão preocupados com a Covid-19, essa enfermidade que está ceifando, infelizmente, a vida de milhares de pessoas na nossa nação. E eu não digo que não devemos ter muito cuidado com ela, precisamos cumprir todas as recomendações de distanciamento social. Nós estamos entendendo isso, por isso estamos aqui fazendo cultos online. Mas o maior risco que nós corremos não é sobre uma enfermidade, o maior risco que nós corremos é sobre o desânimo, é sobre nós perdermos o foco.
É sobre nós deixarmos de fazer aquilo para o que nós fomos enviados pelo Senhor. Você não pode arrefecer. E precisa então entender que Satanás está agindo todo o tempo e usando pessoas e circunstâncias e mídias e todos os recursos que ele tem para que você perca o foco. E quais são as armas que ele usa? Bom, quando eu olho para a história de Neemias, eu vejo algumas armas que, pensando em como as pessoas às vezes reagem em circunstâncias como as que nós estamos vivendo, eu digo, bem, as armas são antigas, são só repaginadas, reeditadas, mas são as mesmas. Quais são essas armas? A primeira delas, querido, preste atenção e você precisa levantar a guarda, é o enfraquecimento mental. É a tentativa de abaixar o nosso moral. Você entende isso? Vou ler aqui alguns versículos, Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. É assim que o inferno reage a uma igreja que não para. O inferno está furioso conosco, porque de alguma forma conseguiu nos limitar, mas não conseguem nos parar, não conseguem roubar a nossa paixão pelo Senhor. Ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis, aqueles fracos judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. E aí no versículo 4 vem a oração de Neemias em resposta a essas vozes que vinham do inferno. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Mas percebe que o trabalho aqui era no início da obra, baixar o moral dos judeus. Eles são fracos, eles não têm como edificar nada sólido nesse lugar e nesse tempo, e ainda que edifiquem, será tão fraco, tão frágil, que uma raposa pode derrubar. E essa velha arma muitas vezes atinge a alma de alguns de nós. Nós começamos a ouvir as vozes. Cuidado com as vozes desse tempo. Sabe, são vozes que vêm para dizer que você não tem como atravessar esse período. São vozes que vêm ameaçando você da miséria, da tragédia. E muitas vezes essas vozes penetram na nossa alma e nós começamos a acreditar nelas. E nos tornamos um povo cabisbaixo. Um povo cabisbaixo não vai construir. Eu tenho um recado de Deus para você nessa noite, você que o serve, você que está empenhado em cumprir o seu chamado na sua vida, aconteça o que acontecer. O recado de Deus para você é: levante a sua cabeça. Você não é o que as pessoas dizem que você é. A igreja não é aquilo que o mundo incrédulo e cego diz que ela é. A igreja é a expressão da glória de Deus na terra. Nós somos luzeiro no mundo. Nós somos um oásis de vida no meio desse mundo cheio de morte. É o que nós somos. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós temos uma palavra eterna. Nós temos um rio que jorra de dentro de cada um de nós e que consegue inclusive influenciar, alimentar, dessedentar quem está à nossa volta. Não somos fracos nem pobres coitados. Somos ao contrário. Somos o povo que Deus levantou. Somos aqueles que o Senhor incumbiu de representar o seu nome poderoso entre as nações.
E se o seu coração tem muitas vezes desanimado por ver, sabe, as circunstâncias se levantando aparentemente maiores que aquilo que você tem em Deus, eu disse aparentemente. Ouça o que o Senhor te diz, Isaías capítulo 41, versículos 10 a 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Você precisa de mais alguma coisa do que uma palavra como essa, que sai do trono do Todo-Poderoso? Não temas, eu te ajudo. Então, por favor, levante a guarda, feche o seu coração para as ideias de que você é uma vítima, de que você é uma presa fácil, de que você não tem condição de produzir agora. Ouça o que Deus lhe diz, porque a palavra do Senhor, quando sai da sua boca, não volta sem antes cumprir o seu propósito. E o seu propósito está na sua vida, meu irmão, minha irmã. A segunda arma que os inimigos de Judá usaram ou tentaram usar contra o povo que estava edificando foi a confusão. Confusão, cuidado com a confusão. A confusão é a tentativa de nos perturbar, de roubar a nossa paz. Acompanhe a leitura do versículo 7 ao 9. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos de novo. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Causar confusão é romper a harmonia, é quebrar a unidade, é perverter a comunicação, é fazer com que as pessoas não se entendam, com que elas batam cabeça. E sabe, meus queridos, nós precisamos estar vigilantes todo o tempo, porque a unidade, a harmonia, esse espírito de cuidarmos uns dos outros, de falarmos a mesma coisa, de sentirmos a mesma coisa, de estarmos todos alinhados, afinados com a palavra de Deus, com os princípios do reino, é isso que nos torna um povo forte. De fato, se houvesse alguém sozinho ou com sua família tentando restaurar os muros de Jerusalém, certamente aquilo não teria sucesso, não teria êxito, não teria. Mas era um povo grande, era um povo dedicado e todos, embora separados fisicamente, andavam debaixo de uma mesma direção, falavam uma mesma língua, tinham o mesmo coração do seu líder, Neemias. E por isso a obra prosperava, as brechas iam sendo fechadas e os inimigos ficavam cada vez mais furiosos. Eu quero dizer que sim, assim nós vamos avançar. O inferno pode ficar furioso porque nós somos um povo, temos uma visão, temos uma palavra, temos uma liderança e vamos continuar unânimes. Essa palavra é tão forte, unânimes, concordes. Sabe o que significa? Concordar é ter o mesmo coração.
Mas claro, o inferno sabe do poder que há na unidade. O inferno sabe que se você estiver dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, seu marido, e vocês estiverem unidos, e vocês estiverem orando juntos, e vocês estiverem discernindo juntos esse tempo, será impossível derrubar vocês. Mas se ele conseguir lançar aí um espírito de confusão, se o coração de um começar a concorrer com o coração do outro, sabe, se você começar a falar um dialeto diferente, você se lembra da história de Babel? O povo de Babel era um povo unido e poderoso, embora houvesse no coração deles plena rebelião contra Deus, e eles decidiram construir uma torre que tocasse o céu. E quando Deus viu a maneira como eles estavam edificando, Deus se surpreendeu, se eu posso usar essa palavra. Deus disse: eu preciso ver isso de perto. Encontrou um povo falando a mesma língua. E Deus disse: esse povo é imbatível. Não haverá limites para o que eles quiserem construir, porque eles são um. Então o que fez o Senhor com relação àquela construção de rebelião? Deus enviou confusão, por isso se chama Babel. Babel, a palavra Babel significa confusão. Parece que Satanás aprendeu que a confusão para uma grande obra. E ele hoje trabalha nisso. E eu acredito, eu não tenho informações, mas o meu coração pesa com a sensação de que há famílias que foram chamadas para a harmonia, que nesse tempo deveriam estar tão unidas, orando juntos, crescendo juntos, fortalecendo uns aos outros. E há famílias que estão em confusão. Há casais que nunca estiveram tão perto uns dos outros, porque afinal de contas as próprias circunstâncias os colocaram dentro de casa, mas não estão falando a mesma língua. Discórdias, mágoas, confusão. Há pessoas que não estão filtrando, talvez paradas dentro de casa, gastam boa parte do seu tempo ouvindo notícias, televisão, redes sociais, entram nas diversas vertentes políticas. E eu vou dizer uma coisa: é importante que os crentes se posicionem, é importante que os crentes tenham convicção daquilo que buscam para a sua nação. Eu não sou daqueles que defendem, sabe, a ausência do povo de Deus da vida política da nação, muito ao contrário. Mas cuidado. Cuidado, porque às vezes uma discordância em relação a um tema político ou qualquer outro tema pode dividir a sua casa. Pode dividir a igreja. Isso é uma estratégia do inferno. Ore sobre isso. Se você precisa de ajuda, então busque ajuda. Se você percebeu que esse espírito conseguiu semear confusão em Jerusalém, faça o que fez Neemias, o seu povo. Levante a voz ao Deus dos céus e peça ajuda, inclusive aos seus pastores, aos seus líderes. Porque é fundamental que nós estejamos unidos. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11: quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Você entende isso? Paulo está dizendo: aperfeiçoem-se nisso, consolem-se, estimulem-se, sejam do mesmo parecer, falem a mesma língua, pensem da mesma forma, vivam em paz. Sabe, é uma responsabilidade que Ele nos dá. E como consequência de nós decidirmos viver em paz, o Deus de paz estará conosco. Então, levante a guarda e não aceite a confusão na sua vida nesse tempo tão desafiador. A terceira estratégia que o inimigo costuma usar para nos enfraquecer é o medo. A tentativa de nos paralisar através de ameaças. E se há algo que está campeando essa nação nesses dias, e talvez eu possa dizer as nações da terra, é o medo.
Neemias capítulo 4, versículo 11 em diante. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, diz Neemias, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e terrível. O Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Percebe? As vozes da ameaça: nós vamos entrar lá e nós vamos matá-lo. Você tem ouvido essa voz? E é interessante porque diz a palavra que os judeus que moravam mais perto dos inimigos trouxeram 10 vezes essas notícias. Eles vão entrar aqui e eles vão nos matar. Então havia um clima de pânico sendo enviado do inferno. E Neemias então se coloca numa posição de alerta, instrui o povo e, acima de tudo, estimula que eles sejam corajosos. Sabe, queridos, nesse tempo o medo tem paralisado algumas pessoas. E nós precisamos fazer distinção entre o cuidado e o pânico. Há pessoas que estão sendo paralisadas, que acham que essa doença vai entrar em suas casas e dizimá-las. Passam o dia ouvindo as notícias daqueles que moram na borda. Sabe, porque há um volume tão grande de notícias ruins que pode adoecer o nosso coração. Mais uma vez eu quero dizer que eu não sou daqueles que acham que devemos viver a vida normal, como se não houvesse risco nenhum, que devemos sair das nossas casas e trabalhar como se nada estivesse acontecendo. Não, eu não sou dos que defendem isso. Eu estou em minha casa o máximo que eu posso. Quando eu saio, eu coloco uma máscara. Mas entre você ser cauteloso e você se entregar ao pânico, há uma grande distância. Filtre as notícias que entram no seu coração. Porque, sabe, Deus tem um plano na sua vida, a sua vida está nas mãos do Senhor. Seja cuidadoso sim, como foi Neemias e o seu povo, que colocaram guarda para que ninguém fosse ceifado. E aliás, aqui eu abro um parêntese para dar graças a Deus, porque Ele tem ouvido as nossas orações. Enquanto tantos lugares já no Brasil estão em situações caóticas, pela misericórdia, somente misericórdia, não há mérito em nós, Deus tem guardado a nossa cidade. E embora nós tenhamos algumas perdas, já são 12 pessoas, numa cidade de 700 mil habitantes, Deus tem sido bom. E Deus tem guardado o nosso arraial. Nenhuma família dessa igreja fez o luto. E eu ouso proclamar em fé: nenhuma família dessa igreja fará o luto de algum familiar, de algum querido. Porque nós confiamos no Senhor, nós fazemos a nossa parte, mas entendemos que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Portanto, seja cuidadoso. Seja cuidadoso em relação à sua vida financeira. Procure administrar bem. Esses são dias difíceis, sim, mas não se entregue ao pânico, ao pavor do desemprego, da miséria, porque muitas pessoas, pela ansiedade, ficam paralisadas. Enquanto a fé nos chama a confiar e a seguir fazendo a obra, crendo que o nosso Deus é suficiente para nos guardar dos nossos inimigos e daqueles que arrotam morte contra nós. Você está guardado no Senhor. Você é fiel. Você está guardado no Senhor. Eu ouso
pegar as palavras que Deus deu a Josué num momento difícil da sua vida, de grande desafio, e transferi-las para o seu coração. Eu creio que elas ganham poder agora dentro de você. Josué capítulo 1, versículos 7 e 9. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. No 9 o Senhor diz: não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você, por onde você andar. Ouça isso, permita que essa palavra do céu seja impressa no seu coração. Ele estará com você, por onde você andar. Seja forte e corajoso. Não se entregue ao pânico, porque o nosso Deus tem uma destra forte e fiel. A quarta estratégia, que os inimigos usam e estão usando nesse tempo de novo, é a distração. Distração. A tentativa de nos atrair para fora do propósito, de roubar a nossa atenção. Porque agora nós precisamos estar concentrados em servir ao Senhor. Mas as distrações virão. Foi o que aconteceu aqui no capítulo 6 de Neemias, versículo 1 em diante. Quando Sambalat, Tobia, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Na outra tradução diz: estamos ocupados numa grande obra e não podemos descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta: eu não tenho tempo para vocês. Diga isso para Satanás: eu não tenho tempo para você. Ah não, mas Satanás não se manifestou. Às vezes ele vem travestido de distrações. E nós precisamos ter muito cuidado, porque o inimigo, ele quer abrir diálogo com a gente, fora do plano de Deus. Cuidado. Cuidado com os apelos da pornografia, por exemplo. Há pessoas que estão trancadas dentro de casa, estão ansiosas. Quem sabe jovens que estão agora com mais tempo disponível do que o normal. Ou casais que não estão vivendo uma vida de harmonia. E esse tempo ocioso pode ser o ambiente para onde Satanás lhe chame. Vem cá, vamos conversar aqui, fora daquilo que você está fazendo para Deus. Eu poderia dar muitos exemplos, acabei de dar essas questões de discussões políticas. A gente que passa do ponto. A gente que tira o coração de Deus e se põe nesse fla-flu da política. E acabam, de certa forma, enfraquecendo-se espiritualmente. Acabam falando a mesma língua dos do mundo, porque afinal de contas, eles se desconectaram da sua verdadeira fonte, que é o Senhor. Vigia, vigia. Você tem uma obra a fazer. Você está investindo num grande projeto. O reino de Deus, a casa de Deus, a cidade do Deus Altíssimo. E você não pode deixar o seu coração à disposição dos inimigos que querem lhe laçar. Neemias dizia: eles me atraíam porque eles queriam me fazer mal. Cuidado com as distrações.
Sabe, eu não estou dizendo que nós não precisamos ter tempos de relax, que nós não precisamos ter tempos de brincar, mas cuidado, tudo tem limite. Não se desconecte daquilo que Deus lhe chamou para ser e fazer. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, segunda carta, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão: procurai com diligência cada vez maior. Concentre-se no principal. Concentre-se no seu ministério, na sua vida espiritual, no que Deus está edificando dentro da sua casa. Concentre-se nisso. É isso que vai fazer com que você não tropece, com que você não seja apanhado numa cilada. E por fim, queridos, uma última estratégia muito comum, que leva muitas pessoas a deixarem de fazer a obra de Deus e se envolver com o Senhor, é a acusação. A acusação. A tentativa de nos colocar debaixo do peso da culpa. São os dedos estendidos contra nós. Eu quero dizer para você que cada vez mais, quanto mais a igreja se manifestar nesse mundo. Já existem crentes defendendo que a igreja deve se encolher, que a igreja não deve mais proclamar nenhum tipo de mensagem contra o pecado, que a igreja não deve se meter em política. Porque na verdade isso é uma reação covarde daqueles que não sabem lidar com a acusação. Mas a acusação só atinge quem não sabe o que é, quem não sabe quem é e que não sabe o que está fazendo, qual é a sua missão. Olha o que fizeram os inimigos de Judá. Neemias capítulo 6, versículo 5 em diante. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Então lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Percebe, querido? Me desculpa se eu estou tomando tempo em ler os textos, é que eu sei que muita gente não conhece a história. Mas agora a estratégia é acusar Neemias de uma rebelião, como se ele estivesse ali querendo estabelecer o seu próprio reino. Mas esse homem sabia o que estava fazendo. Ele estava estabelecendo o reino de Deus. Ele estava obedecendo o Senhor. E debaixo, inclusive, da bênção das autoridades legais daquele tempo. Ele foi enviado com a bênção do rei Artaxerxes, a quem ele servia. Mas as acusações vêm. Esteja você fazendo a coisa certa ou errada, as acusações vêm. E você precisa levantar a guarda. Você precisa se proteger, na verdade, de quem você é. Você é filho de Deus. Você foi chamado pelo Senhor, você foi lavado pelo sangue de Cristo. Muitas vezes Satanás quer levantar a lebre de coisas que já foram completamente resolvidas na cruz de Cristo, fazendo-nos reviver tempos de pecado e vergonha que não fazem mais parte da nossa vida. Acusação de pessoas. Talvez alguns de vocês estejam agora encolhidos porque tantos dedos estão sendo estendidos. Mas ouça, você anda em fidelidade com o Senhor. Se você tem procurado servir a Deus, você está debaixo da graça.
E a graça do Senhor nos oferece perdão quando erramos e nos oferece respaldo completo quando nós estamos fazendo o que é correto. E sabe o que é correto? Fazer o que a Bíblia diz. Você está ocupado nisso? Você está edificando a sua família de acordo com a palavra? Você está trabalhando esse tempo em sua vida a partir daquilo que tem ouvido do altar? Então guarde o seu coração e não receba nenhuma carapuça que venha do inferno. Você é filho amado do Pai. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Eu estou terminando, mas eu quero inclusive falar a você que, quem sabe, caiu. Você que tem a consciência de que de alguma maneira você transgrediu a vontade de Deus de uma maneira simples ou até séria. Arrependa-se. É o tempo de você se curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu feri o teu coração. Eu me arrependo, eu confesso o meu pecado. Lava-me com o sangue de cordeiro. O sangue de Jesus é suficiente. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não permita que a acusação paralise você. Você tem resposta na cruz de Cristo. Você recebe essa palavra? Meus irmãos, a nossa postura firme e decidida é ela que vai definir como a nossa história vai terminar. Satanás vai nos paralisar, ele vai nos tirar daquilo que Deus nos deu a fazer nesse tempo difícil, nesse tempo de vozes, de ameaças, de riscos. Satanás vai conseguir tirar você do seu lugar na construção dos muros. Decida hoje que não. Decida hoje que nada vai arrefecer a sua fé e a sua fidelidade. E à medida em que nós permanecemos fiéis e unidos, atentos ao som da trombeta, concordes na mesma voz, os nossos inimigos serão envergonhados. Eu quero terminar, enquanto os músicos assumem aqui o seu lugar, eu quero terminar lendo 2 versículos do capítulo 6 que nos dizem como terminou essa história. Versículo 15: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Assim será conosco. Passado esse tempo, a obra terá avançado, a obra desse tempo estará pronta. Os nossos inimigos, aqueles que hoje tentam nos diminuir, nos enfraquecer, nos sufocar, eles serão envergonhados por perceber que mesmo no meio das ameaças e na crise, a igreja prospera, o reino de Deus avança, as nossas famílias terão um muro de proteção ao redor de si, muro que nós construímos agora, no meio das ameaças, em unidade e vigilância. Você recebe essa palavra? Levante a guarda. Levante a guarda. Não aceite as setas do inferno. O Senhor é com você, por onde você andar. Por favor, aí onde você está, se for possível, fique em pé, chame as pessoas, seus filhos, junte-se àqueles que estão acompanhando esse culto, para que nós possamos, nesse momento, em adoração, receber a palavra em nosso coração. E eu volto na sequência orando por você e fortalecendo as suas mãos, para que elas não desfaleçam, porque é tempo de fazer a obra de Deus. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei
esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Oh, amigo fiel. Oh, eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Diga: eu confio em Ti, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Nada poderá. Nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Sabe, a confissão de fé é tão importante quando nós tomamos a confiança que há no nosso coração e nós nos comprometemos falando. Diga para Deus que você não vai voltar atrás. Diga para Deus que você confia. Diga para Deus que nada vai tirar você da obra. A obra, você existe para fazer a obra de Deus. Você não é um espectador da história, muito menos uma vítima da história. Você é um protagonista. Você é um reconstrutor de muros. Essa cidade não será a mesma por sua causa. Essa cidade, a sua família terá futuro por sua causa. Porque nada vai tirar você da construção, mesmo nesse tempo difícil. Se você faz essa aliança, quem sabe alguns de vocês têm vivido a vida assim soltos, né? Quase que dependendo do acaso. Eu acho que você já descobriu
que no mundo hostil em que nós vivemos, viver sem Deus é uma loucura, viver sem propósito é uma tolice, porque você corre riscos por nada. É melhor ter um propósito, é melhor correr riscos por uma missão. Eu estou correndo riscos por uma missão, eu quero viver assim. Tome uma decisão hoje, você que nunca se rendeu a Cristo. Faça uma oração agora, você pode fazer isso aí. A salvação é fruto da fé, é o que diz a palavra. Você precisa crer nele, crer ao ponto de se entregar. Se você quer tomar essa decisão agora, faça essa oração. Diga: Jesus, eu te convido para sentar-se no trono da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de ter vivido como se o Senhor não existisse. Eu me achego a Ti e eu peço que o sangue de Jesus me lave. Fala isso com Deus agora. Se você fizer em sinceridade, você vai passar por uma experiência tremenda que a Bíblia chama de novo nascimento. E nós queremos ajudar você a crescer. Aqui no rodapé você tem um número de WhatsApp para onde você pode mandar uma mensagem, o seu nome, dizendo: eu recebi Jesus agora, eu quero ser ajudado a caminhar com Deus, e nós vamos fazer contato. Eu quero terminar orando, abençoando. Igreja, por favor, não se distraia, não baixe a guarda. Já são 2 meses em que nós estamos assim, separados, mas fazendo a obra. Com uma mão estamos trabalhando no muro, com a outra mão estamos com a espada, com a lança. É assim que devemos nos manter unidos, sempre atentos à trombeta que sai desse lugar. Se você é ovelha desse pastoreio, não perca a sintonia com a voz que sai desse altar. É essa unidade que vai nos manter, e é essa unidade que vai nos fazer prosperar nesse tempo. Estenda as suas mãos assim, como quem recebe, porque eu quero abençoar você, quero orar por você. Pai querido, nós não estamos passando pelo mundo, Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos enviou. Nós estamos fazendo a Tua obra. Nós somos os representantes do Teu reino, os reconstrutores dos muros de Jerusalém. Eu peço que o Senhor nos consolide nessa verdade. Que o Senhor aguce no coração de cada discípulo fiel. E mesmo daqueles que ainda estão frágeis, Senhor, que Tu consolides a verdade de que nós estamos no meio de ataques do inferno. E nós precisamos nos manter fiéis ao propósito. Abençoa cada membro dessa igreja, abençoa todos os irmãos, os que estão edificando em outros lugares. Mas que todos eles, aqueles que fazem menção do Teu nome, sejam abençoados, fortalecidos, cheios do Espírito Santo. Meu Deus, derrama agora uma carga do Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que estão decididos a continuar fazendo a Tua obra, Senhor. E guarda a Tua igreja de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Você diz amém? Eu espero que você, durante essa semana, esteja na reunião de sua célula. Muito importante. Se você precisa de ajuda, acione o seu líder. E por favor, não pare de frutificar, não pare de vigiar, não pare de produzir. Esse é um tempo de edificar muralhas.